Mano, Hora de Aventura é uma maluquice por si só, tipo... Vamos lá, é um desenho aventuresco, é um desenho maluco, é um desenho muito bizarro. Porra, tem cachorro falante, tem reino doce, tem unicórnios, tem vampiros, tem de tudo naquele desenho. E é bizarro pensar que a melhor coisa de todo esse desenho maluco é só um humano. É um humano, tipo, diante de vampiros, diante de tudo. A melhor coisa desse desenho é com certeza o fim. Eu sei que... Óbvio que ele é um ótimo personagem e tal, isso é escancarado, óbvio, o cara é tipo realmente bem escrito, é bem desenvolvido. Mas, mano, ainda assim, é muito loucura você pensar que um desenho que tem coisas bizarras, vamos ser sinceros. Hora de Aventura é uma mistureba gigantesca de histórias de fantasia e funciona muito bem, tem tanta coisa maluca, tem tanto reinos diversos, tipo reinos mesmo. Tipo, sei lá, é tudo que a fantasia proporciona em um desenho só. E mesmo assim, a melhor coisa de todos os desenhos, na verdade, é o humano. O simples e mero humano, o único humano que existe em meio a todo aquele caos e loucura, tá ligado? Ok, tá bom, deixa eu estruturar melhor isso, vamos lá. Hora de Aventura não começou sendo o desenho enigmático, complexo e profundo, que como ele é conhecido hoje em dia, não. Ele começou sendo só uma mera história de aventura pra Cartoon Network, era só isso, tipo, era o Finn, era o Jake lidando com aventuras normais. Em teoria, tipo, normais na Terra da Fantasia, tá ligado? Porque isso era Hora de Aventura. Tanto que por isso que o desenho Hora de Aventura, eu acho, tipo, não é um bagulho que é pra ser um universo meio que próprio. Acabou virando um universo próprio, óbvio, mas no início eu acho que era muito mais, tipo, pegar todos os elementos que a fantasia tinha e simplesmente botar pra as crianças verem com uns personagens legais e tal. E, mano, não tinha nada de lit ou essas coisas ainda e tal. Então, tipo, não tem como exigir no início uma complexidade gigantesca, porque era só um desenho simples de aventura. Até que as coisas foram mudando pra caramba, tipo, pra caramba mesmo, mas não importa se o desenho era só simples ou começou a ter uma lore super foda e tal. O melhor de todo esse desenho sempre foi o fim. Tipo, não tem como negar. Sim, talvez você tenha um outro personagem favorito, talvez o Jake, talvez a Marceline, e na moral, de boa, eu acho que, tipo, eu prefiro o Jake do que o Finn, mas não importa. Porque, mano, o que importa de verdade é como todo desenho, todo aquele mundo de fantasia, gira em torno da própria humanidade que existe dentro do Finn. Todas as questões, toda a complexidade que vem da trama e tal, nasce com a humanidade do Finn, com os dilemas do Finn, com o amadurecimento do Finn, com o crescimento do Finn. E isso, mano, querendo ou não, é muito maravilhoso. Tipo, tanto nos arcos românticos, como, sei lá, em arcos de aventura, sempre é uma evolução, são sempre dilemas que trazem diretamente pra própria humanidade do Finn. Tipo, um bagulho que é muito bom, são os dilemas românticos do Finn. Tipo, ele tem 3 grandes amores ao longo da série e tal, ele segue aquela teoria dos 3 amores que, tipo, apenas um show já tinha tratado e tal, e tipo, mano, legal. Beleza, mas o que eu gosto mais em Hora de Aventura é que o Finn, ele aborda realmente dilemas mais, sei lá, infanto-juvenis, vamos dizer assim, porque, porra, o Finn é um moleque, enquanto, sei lá, o Mordecai era um adulto já e tal, mas é legal ver isso no Finn, porque, mano, é um bagulho muito mais, não inocente, mas, tipo, ingênuo. Ele faz muitas coisas meio não certas, mas, tipo, também ele não é como se ele fosse o ser humano mais culpado do mundo. Porque, querendo ou não, ele não era realmente amadurecido e pronto pra algumas coisas. Tipo, vamos falar da Princesa de Fogo, mano. Sem zoeira, tipo, era o meu par romântico favorito do Finn e tal. E com certeza foi um dos melhores, sei lá, desenvolvimentos do Finn. Foi com ela, com certeza. Porque, velho, vamos ser sinceros, o Finn na verdade, só os manipulou, só usou a Princesa de Fogo a primeiro momento. Porque, mano, ele era um moleque, ele era burro, ele era ingênuo. E ele só tava seguindo o que sei lá, tava saindo do coração dele, tá ligado? E no final ele acabou só usando, manipulando e, querendo ou não, maltratando a Princesa de Fogo, magoando bastante ela. E é muito legal, tipo, ver eles se encontrando depois e tal, e a própria Princesa de Fogo percebendo o quanto ele cresceu e o quanto ele amadureceu. Mano, isso é muito legal. Os dilemas do Finn realmente é uma construção muito legal. Lembra quando aquela cena do Jake, dele falando pro Finn, tipo, não, a escada, literalmente, sei lá, uma escada do relacionamento, começa com beijoquinhas e termina, sei lá, tem 15 degraus o bagulho. Velho, o crescimento do Finn é muito essa vibe, tipo, durante toda a série. É realmente uma escada muito linear e muito boa, velho, é muito boa. E é muito bom cada dilema apresentado durante toda a série. Cara, outro dilema muito maravilhoso do Finn é com certeza o dele com o próprio pai. É aquelas relações conturbadas de pai e filho, aquele pai que, né, sempre que tem oportunidade rala peito pra não ter que, sei lá, ter que lidar com as consequências de ter um filho e tal.
Não sei porquê, né? Não existe pensão na Terra de Ó, eu acho. Mas a questão é que, velho, eu não tenho muito pra falar dessa relação, a não ser uma cena específica que, tipo, mano, quando eu vi, tipo, minha cabeça estourou muito, velho. Que... eu não lembro exatamente o contexto, mas lembra daquela cena onde o pai do Finn tá literalmente fugindo, né, como sempre, e o Finn, tipo, tenta a todo custo velho, não deixar ele ir e tal. Ele tá... e aí o pai do Finn tá lá em uma plataforma lá, e aí o que o Finn faz? Ele usa aquele poder de grama e tal, que ele tinha no braço ali, pra invocar a espada e tal, pra tentar, velho, pra tentar trazer o pai, pra tentar manter o pai perto, tá ligado? E aí, quando ele vai puxando o pai, velho, a grama começa a consumir todo o braço dele. E quanto mais ele tenta, no final, não adianta nada. E ele acaba perdendo o próprio braço. E, velho, pra mim o simbolismo daqui fica muito óbvio, mano, que quando ele tenta correr atrás de algo que realmente não vai dar certo, algo que realmente não quer, porque, vamos ser sinceros, pra uma relação de pai e filho acontecer, ou acho que qualquer relação, pra qualquer relação acontecer, ambas as partes têm que estar de acordo com tudo que envolve essa relação. E, obviamente, o pai do Finn não tava, sabe, muito afim de manter esse tipo de conexão com o próprio filho e tal. Então, mano, no final, o Finn perdeu o próprio braço. Eu acho que é um baita simbolismo dessa tentativa de manter um relacionamento que, no final das contas, que é falho, que não vai dar certo, que a outra parte já tá decidida que, velho, não vai funcionar. E se você tentar insistir nisso, no final das contas, você só vai acabar se perdendo ou perdendo uma parte sua junto, tá ligado? Sei lá, é o que eu tirei muito dessa relação do pai dele com o Finn e tal. Tipo, mano... sei lá, pra mim é um baita Inception. E vamos ser sinceros, eu acho que tudo isso, tanto relação com Princesa Jujuba, Princesa de Fogo, com o próprio pai, eu acho que tudo isso foi muito, muito essencial pro Finn, tipo, crescer, mano, e o melhor de tudo, eu acho que é com certeza ver ele botando todo esse amadurecimento em prática com a Maga Caçadora, mano. Aquele episódio dele com a Maga Caçadora é com certeza, tipo, maravilhoso. Tipo, é literalmente o Finn não forçando nada, não exigindo nada, simplesmente não sendo nada. É literalmente ele deixando algo muito foda fluir, deixando toda uma relação muito legal fluir. No final eles assumem, sim, que tinham um interesse mútuo um pelo outro, mas mesmo assim a Maga Caçadora diz que, sei lá, tem prioridades e tal, e rala peito. E, mano, ver o Finn não simplesmente deixando ela aí e não forçando nada, sei lá, não tentando puxar de volta, tipo, mano, é um crescimento, tipo, óbvio e tão bem feito, mano, que fica maravilhoso, que fica evidente, que fica translúcido, que fica, cara, incrível, simplesmente incrível. É simplesmente cinema, absoluto cinema, mano, porque realmente é muito bom, velho. É muito legal você literalmente ver toda a junção das coisas que ele passou, no final resultando, sim, em algo. Resultando em mudança, resultando em amadurecimento. Isso sim é muito legal. E, mano, eu acho que isso é perfeito, principalmente na hora que o Finn tem que lidar com a morte do Jake, mano. Porque é muito louco pensar que, tipo, tem uma parte... Eu simplesmente pra mim isso é muito difícil de encaixar na minha cabeça. Porque, mano, tem uma parte da história de Hora de Aventura onde o Jake tá morto e a história continua só com o Finn. E, tipo, mano, pra mim isso é loucura. Acho que pra todo mundo é muita loucura o fato disso ter acontecido. Porque, por mais que seja, assim, uma parte pequena da história, mano, ainda assim é... Tipo, cara, velho. E é um luto. É um luto. Querendo ou não, é um luto. Eu acho que... E ver o Finn lidando com esse luto, lidando com tudo que tá acontecendo mutuamente e tal. É muito legal ver tudo, eu acho. Ver o amadurecimento dele, ver, obviamente, o amadurecimento de outros personagens tão incríveis quanto, porque, vamos ser sinceros, o que não falta em Hora de Aventura é personagem bom. Tipo, daria pra fazer um vídeo de cada um deles, tipo, de tão incríveis que eles são. Mas, falando exclusivamente da humanidade do Finn, tipo, ver alguém tentando continuar, e mesmo assim sentindo que a única pessoa, o único ser em todo o universo que amava ele, simplesmente se foi, sei lá, é doloroso demais. Tipo, é doloroso demais ver. É loucura, é muito louco. Ah, mano, mas querendo ou não, mano, todo o caminho que isso tá se levando, principalmente com o relacionamento com a Maga Caçadora, mano, é muito satisfatório, pra ser sincero. Porque, mano, é que nem eu disse antes, é uma culminação de tudo que aconteceu com o Finn, simplesmente resultando em algo verdadeiro, em algo crescente, em algo que tá funcionando. E, tipo, sei lá, eu queria usar uma palavra melhor do que absolute cinema, mas acho que é o que tem por agora. E eu queria, sei lá, deixar uma salva de palmas pro Finn, pra ser um personagem tão incrível e por mostrar simplesmente a coisa mais maravilhosa e incrível que pode existir na Terra da Fantasia. Simplesmente a humanidade.
Bom, então, né, eu acho que é isso. Que personagem incrível, que história incrível, né? Porque, né, fazer o quê? É simplesmente maravilhoso. Então, eu acho que eu tô indo embora. Bom, obrigado. Obrigado por tudo, por me assistir. Por favor, se quiser ver mais, se inscreve e tal. Aperta no botão de pá, afinal, se você quiser, porque ajuda pra caramba. E eu acho que é isso. Eu tô indo embora.